Olá, galera, tudo bem com vocês? Pro Kelly de Sociologia, mais uma vez. O tema que vamos abordar hoje, na verdade, vamos fazer uma reflexão sobre o espaço urbano e o espaço rural dentro das sociedades. É um tema importante dentro da sociologia e nós vamos ver não só sobre o campo e a cidade, nós vamos ver a sua definição, vamos ver as diferenças, o espaço geográfico, o êxodo rural, industrialização e urbanização e os setores da economia em que estão divididos. Elenquei alguns pontos, acompanhe comigo. Olha lá, espaço urbano e espaço rural. Definição, diferenças, setores, espaços geográficos, relação entre urbano e rural, o êxodo rural e industrialização e urbanização são os tópicos que veremos. A zona urbana e a zona rural são conceitos utilizados para diferenciar dois tipos de espaços geográficos dentro da sociedade. Mas podem existir práticas rurais dentro do espaço urbano e práticas urbanas dentro do espaço rural. Elas estão interligadas de várias formas. Para a sociologia, como eu falei, esse tema vai muito além de falar sobre a sociedade do campo e sobre a sociedade das cidades, das grandes cidades. Mas qual é a definição? Zona rural. Zona rural também é chamada de campo, é aquela que não faz parte dos meios urbanos, sendo utilizada para o desenvolvimento de atividades de extrativismo, agricultura, pecuária, conservação ambiental, o ecoturismo, que é o turismo rural, e outras coisas. As pessoas que vivem no campo formam a comunidade rural. E esse conceito de espaço rural se refere ao conjunto de atividades primárias nas socioeconômicas, já vou explicar mais na frente, praticadas numa área ainda não totalmente ocupada por cidades ou onde não há uma grande concentração ou adensamento populacional. Esse é a zona rural. Já a zona urbana são áreas municipais que passaram pelo processo de urbanização, sobretudo pelo processo de industrialização. Além disso, a densidade demográfica nas áreas urbanas é superior às zonas rurais. As pessoas que vivem nas cidades constituem a comunidade urbana. Essa comunidade possui infraestruturas que muitas vezes não são encontradas no campo, na zona rural, como ruas e avenidas asfaltadas, o tipo de habitações, as indústrias, hospitais, escola, comércio, rede de esgoto, abastecimento de água, iluminação e tantos outros. O conceito de espaço urbano, ele designa uma área de elevado adensamento populacional, com formação de habitações que nós chamamos entrepostas ou justapostas entre si, o que chamamos de cidade. Um fator importante para falar é que uma depende da outra, elas estão interligadas. As zonas urbanas adquirem produtos produzidos na zona rural. E na zona rural também eles adquirem produtos e serviços que são oferecidos pela zona urbana. Falamos muito sobre o êxodo rural, mas qual a definição de êxodo rural? Êxodo rural é quando as pessoas que vivem nas áreas rurais partem para os centros urbanos, vão para as zonas urbanas em busca de melhores condições de vida, em busca de oferta de trabalho, de uma melhor habitação, um sistema de saúde ou uma boa escola. Na maior parte, esse fenômeno do êxodo rural gera muitos problemas no centro urbano, como o aumento da população, crescimento desordenado das cidades, o desemprego, a favelização, a violência, entre muitos problemas. Algumas diferenças temos aqui para vermos melhor sobre a zona rural e a zona urbana, como acontece em cada uma. Acompanhe comigo. A zona rural é chamada de meio rural, já a zona urbana é chamada de meio urbano. Na zona rural, as principais atividades envolvidas são extrativismo,
agricultura e pecuária. Já na zona urbana tem uma maior infraestrutura e as principais atividades são a indústria, comércio, bens e serviços. Na zona rural há uma paisagem natural, na zona urbana há uma paisagem humanizada. Na zona rural as habitações são normalmente sítios, chácaras, fazendas. Já na zona urbana as habitações são mais casas e prédios. Na zona rural é localizado fora dos centros urbanos. Na zona urbana, normalmente tem uma maior oferta de emprego em vários setores. Na zona rural, a área não é urbanizada. Na zona urbana, há um intenso processo de urbanização. Na zona rural, há uma baixa densidade demográfica. Na zona urbana, há uma densidade demográfica elevada. Na zona rural, o povoamento é disperso. Na zona urbana, o povoamento é concentrado. A zona rural engloba os setores primários da economia. Já vou explicar sobre eles. Na zona urbana, engloba o setor secundário e terciário. Essa é uma das principais diferenças entre o espaço urbano e o espaço rural. As práticas socioeconômicas. O espaço rural, ele engloba predominantemente atividades do setor primário. Já o espaço urbano engloba atividades do setor secundário e terciário. Mas para o que são essas práticas socioeconômicas, esse setor primário, setor terciário, setor secundário? Vamos lá. No setor primário, engloba as atividades de extrativismo, agricultura e pecuária. No setor secundário, englobam as atividades de indústria e produção de energia. No setor terciário, engloba o comércio e os bens e serviços. Por isso que no setor primário está o espaço rural e no setor secundário e terciário, o espaço urbano. Em termos de escala, a abrangência de espaço geográfico no meio rural é muito maior, porque reúne tanto áreas transformadas quanto áreas cultivadas pelo homem. Já nas áreas urbanas, a abrangência espacial é menor, mas a densidade demográfica, falando em população, normalmente é muito maior. E também há um crescimento desordenado no espaço urbano por ser tão grande a densidade demográfica em população. Em termos de hierarquia econômica, nós podemos dizer que o campo, antigamente, exercia um papel predominante, preponderante sobre as cidades, porque foi o desenvolvimento da agricultura e da pecuária que permitiu a formação das primeiras civilizações e depois o seu desenvolvimento. Mas com o avanço da Revolução Industrial, das técnicas, transformações e tecnologias que foram produzidas, o meio rural se viu cada vez mais subordinado ao meio urbano, uma vez que as práticas agropecuárias e extrativistas passaram a depender mais dessas técnicas e tecnologias vindas das grandes cidades. Mas e sobre industrialização e urbanização? Qual a diferença? Olha, a industrialização é um tipo de processo histórico e social no qual a indústria, né, se vê como setor predominante na economia, mediante a substituição de instrumentos, técnicas, processo de produção, gerando assim uma grande produtividade dos fatores e gerando riqueza. Já a urbanização não tem a ver com o processo da indústria. Urbanização é o crescimento das cidades, tanto de população quanto de extensão territorial. É um processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano, ele é urbanizado e, consequentemente, migração populacional do campo para a cidade, o êxodo rural. Eu deixei um vídeo, vamos assistir, que fala explicando muito bem sobre a urbanização. Assistam comigo.
Pessoal, o primeiro problema de urbanização e a coisa que a gente mais tem que chamar a atenção é que urbanização e crescimento urbano não são as mesmas coisas. Crescimento urbano é a expansão física de uma cidade, ou seja, o aumento em área de um espaço urbano. Portanto, crescimento urbano é diferente de urbanização. Quando falamos assim, urbanização, estamos falando do processo no qual a população da cidade cresce mais que a população do campo. Outra coisa para ficar atento, país urbano é aquele com mais de 50% da população vivendo em cidades. Então, beleza. Agora que você já entendeu o que é urbanização e suas variações mais próximas, vamos lá que eu vou te explicar como que esse conceito acontece, ou seja, quais são as suas causas. O conceito da cidade grande não existe há tanto tempo assim. Ele é fruto da Revolução Industrial, um fenômeno que se intensificou entre os ricos no século XIX e entre os pobres e emergentes no século XX. Foi o momento em que a cidade era o espaço que estava oferecendo emprego para a população. Muitas vezes, as condições precárias do campo e a promessa de uma vida melhor na cidade impulsionam essa migração chamada de êxodo rural. E aconteceu no Brasil a partir de 1930. O êxodo rural é exatamente isso, um grande movimento migratório que ocorre de uma área rural para uma área urbana. A gente já chegou. As cidades, em geral, por mais que sejam parecidas, sempre apresentam configurações diferentes. Tem a clássica metrópole, zonas centrais que possuem alto nível de importância e de influência, como São Paulo, Brasília, Rio, Recife, BH, Manaus. A chamada região metropolitana é um conjunto formado pela metrópole e pelas cidades satélites. Aquelas cidadezinhas menores que crescem na órbita da metrópole e formam intensos fluxos. A conurbação, ela representa a junção física das cidades. Aquele processo em que você não sabe bem onde uma cidade termina e a outra começa. As cidades crescem tanto que daqui a pouco você nem sabe mais diferenciar uma da outra. Já a megacidade é literalmente uma mega, giga, ultra cidade, que cedia uma aglomeração urbana superior a 10 milhões de habitantes. Alguns desses lugares estão num ritmo de urbanização frenético e constante. Para vocês terem uma ideia, em apenas 3 décadas, o número de megacidades pulou de 3 para 27. Se juntas as megacidades já causam, imagina as megalópolis. Elas podem ser definidas como aquelas manchas urbanas extensas que se formaram a partir da junção física de 2 ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. O maior exemplo do mundo é o Bosch lá no Nordeste americano, que vai de Boston a Washington, passando por Nova York. E no Brasil a gente também teve ali a nossa tentativa entre Rio e São Paulo, mas a gente acabou vendo que São Paulo cresceu mais pro lado de Santos e Campinas que propriamente dito para os cariocas. Então, a gente enxerga no Brasil a nossa megalópole caindo ali pro lado de São Paulo, Campinas e Santos. Isso é bem importante, hein? Lacrou ou não lacrou? Então deixa aquele like esperto nesse vídeo. Com o que é que desenho, não sobra nenhuma dúvida pro Enem. Se inscreva já no nosso canal e siga a gente em todas as redes sociais. Muito bem. Deu para entender bem, né, sobre urbanização. Vamos voltar ao slide. Como falamos, quando há esse êxodo rural, essa vinda da população do campo para a cidade, normalmente causam problemas sociais nas grandes cidades. No meio rural, o processo de industrialização interfere com a produção e inserção de modernos maquinários no sistema produtivo, na indústria, como tratores, colheitadeiras, semeadeiras. Dessa forma, boa parte da mão de obra que era empregada é substituída por máquinas e técnicas qualificadas para operar. Como consequência, boa parte da população tem que fugir, procurar novas oportunidades na cidade. Vão para as cidades. E elas tornam-se cada vez maiores e mais povoadas, as cidades, mesmo tendo um espaço geográfico menor. O grande problema disso é o crescimento acelerado, desorganizado das cidades. Isso contribui para fomentar o que chamamos de macrocefalia urbana. É quando há um inchaço urbano, com problemas ambientais e sociais. Sim, os problemas ambientais também começam aqui. Além da ausência de infraestrutura, de crescimento da periferização e do trabalho informal que acaba acontecendo. O excesso de poluição, muitos lugares sem infraestrutura, sem esgoto, sem água, sem luz para as pessoas morarem e tantos outros problemas. Desemprego, a violência e a criminalidade. Estima-se, por exemplo, que até 2022, quase 900 milhões de pessoas estarão vivendo em favelas ou comunidades em condições precárias de moradia e habitação. E metade dessas pessoas, ou seus familiares, ou elas próprias, vieram de pequenas cidades para as grandes cidades em busca de uma melhoria de vida.
Aqui temos favelização e industrialização. E como atividade para vocês, eu peço que vocês me enviem 4 problemas vindos dessa urbanização acelerada das grandes cidades. E essa foi a nossa reflexão sobre o espaço urbano e o espaço rural dentro da sociedade. Você viu que é bem diferente de falar como é legal morar no campo e, nossa, como é diferente morar na cidade. Em sociologia nós não vemos assim. Nós vemos os problemas, a parte social, ambiental, econômica, que gira em torno dessa dinâmica entre o espaço urbano e o espaço rural. Esse foi o nosso tema de hoje. Aguardo vocês numa próxima aula. Até lá, um beijo. Tchau.